Bem, pessoal, tristeza normal ou depressão? Como é que se diferencia esses quadros, né? O que é que o médico avalia quando ele vê alguém, vê que aquilo é uma tristeza que está dentro do quadro normal, ou aquilo é um quadro depressivo que precisa de tratamento? Eu vou explicar para vocês porque essa pergunta é muito comum no consultório de qualquer médico, né? Eu sendo neurocirurgião, então eu dou diagnóstico para pacientes, diagnósticos que eu sei que são difíceis, né? Que geram muitos pensamentos, né? Que muitos pacientes acabam desenvolvendo, sendo um gatilho importante para quadro depressivo, quadro de transtorno de ansiedade, e vira e mexe, o familiar também questiona isso. Acho que eu estou muito triste, só que eu acho que eu estou entrando numa depressão, ou falo, eu estou numa depressão, quando você vai ver, não, mas está dentro do contexto normal, né? Primeiro aspecto é, se você nota que você está mais triste do que o habitual, isso é um sinal de alerta importante, né? Na maioria das vezes a gente vai analisar vários aspectos, né? Uma análise que a gente faz sempre é o tempo que isso está acontecendo com você. Vou dar um exemplo para vocês. Você perde alguém, alguém morre, você recebe um diagnóstico, como meus pacientes recebem, de um tumor cerebral, né? Um parente seu recebe o diagnóstico de um tumor cerebral, precisa passar por uma cirurgia, você opera, fica internado, é super normal e esperado que o paciente passe por momentos de tristeza. Na maioria das vezes, um fator que a gente mais analisa para um paciente ter ou não quadro depressivo é o tempo que ele está vivendo com aquela sensação, né? Normalmente, esse aspecto, né, quando a gente fala mais de 3 meses, a gente começa a ficar atento. Obviamente que o médico vai olhar no contexto como um todo. É super factível e é possível que o médico, às vezes, dê um diagnóstico antecipado. Às vezes, o paciente já tem um diagnóstico prévio de depressão, já teve outros quadros depressivos. A gente sabe que a depressão, na maioria das vezes, a gente caracteriza como uma doença crônica, que o paciente pode ter tempo de melhora, tempo de piora, então todo o contexto clínico do paciente vai influenciar muito na forma que o médico vai dar o diagnóstico, né? Outro aspecto interessante, né, é entender todo o cenário que o paciente vive e as outras queixas que ele tem. Na grande maioria das vezes, a gente usa critérios diagnósticos. Se você for curioso, bota aí critério diagnóstico de depressão, que você vai entender mais ou menos como funciona. Tem um DSM, que é um guia diagnóstico que ajuda a gente nesses critérios. Na maioria das vezes, né, o médico já sabe meio de cabeça, dentro do contexto do paciente ele vai entender. Então, o aspecto temporal é muito relevante, né? As queixas associadas do paciente, esse paciente tem ideação suicida, esse paciente está mantendo os hábitos de vida normal, esse paciente está motivado para fazer as coisas, não está? Esse paciente tem mudanças do hábito alimentar, comendo mais ou comendo menos, né? Esse paciente tem mudança do hábito do sono, dormindo mais ou dormindo menos, né? E além disso, né, todo o prejuízo que esse paciente pode ter por causa desse quadro, né? Ele está trabalhando, não está trabalhando, ele está mantendo o autocuidado, né? Se arruma, higiene está ok, né? Como é que está o discurso, todos esses aspectos vão ser analisados. Na grande maioria das vezes, os melhores profissionais para ajudar, para fazer esse diagnóstico, né, e tratar vai ser o psiquiatra. Normalmente trabalhando muito junto com o psicólogo. Então eu canso de ter pacientes que, para mim, ter o diagnóstico, às vezes eu até começo a ter o tratamento enquanto encaminho para o psiquiatra, encaminho para o psicólogo, né? Muitas vezes o psicólogo já dá esse feedback, corroborando para isso, enquanto o paciente está em tratamento, enquanto eles vão para o psiquiatra, né? É natural, é normal, e às vezes acontece, os pacientes têm uma resistência a procurar o psiquiatra, né? Porque tem no imaginário das pessoas que psiquiatra só lida com doenças quando a pessoa é doida, nesses termos que às vezes corriqueiramente se ouve falar. Mas hoje está mudando e está mudando rápido. Hoje a aceitação dos meus pacientes estão cada vez melhor. Já noto bem menos preconceito do que eu via antes. Mas é importante você entender que qualquer médico pode dar o diagnóstico, qualquer médico pode tratar. Essa doença não tratada, ela, na maioria das vezes, vai dar uma limitação muito grande de qualidade de vida do paciente. E são esses pacientes que mais procuram ajuda, que ele percebe que a vida dele não está legal, porque ele não está tratando a doença de forma adequada. Então é muito importante você entender que, não tratando um quadro depressivo, consequências importantes, familiares, de relacionamento na família, de relacionamento casal, pai-filho, de relacionamento de trabalho, uma das principais causas de afastamento de trabalho. Muito paciente perde emprego porque não procura ajuda, não trata, e acaba que às vezes o empregador não sabe que aquele paciente tem o diagnóstico, nem o próprio paciente sabe, acaba perdendo o emprego, né? E todo esse aspecto é importante. Hoje em dia, outro preconceito que os pacientes têm muito é com a medicação. As medicações não costumam viciar. As medicações hoje em dia têm muito menos efeito colateral. Os pacientes têm muito medo de ganho de peso, né?
maioria dos pacientes hoje não costumam ganhar peso. Claro que você vai orientar direitinho o paciente quanto a isso, né? Muitos pacientes questionam a questão de libido, se vai mudar ou não. As medicações hoje já estão bem melhor quanto a isso. Então, assim, todo esse aspecto você vai conversar junto com o seu médico de tratamento. Tem muita opção de tratamento, tá bom? E o tratamento mudou muito nos últimos anos. E saiba que depressão é uma das doenças mais comuns, quase 5% da população, 5 a 7% da população brasileira tem essa doença, tem esse diagnóstico e teria que estar fazendo tratamento. A gente sabe que, de um modo geral, há uma dificuldade grande dos pacientes receberem o diagnóstico, fazer o acompanhamento e tratar, mas é uma doença tratável. Muitas vezes o paciente pode ter a doença crônica, às vezes melhora, piora, mas saiba que isso é para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Espero ter ajudado.